Muito bem, começamos mais um vídeo da semana em que a gente trata de fatos, de sindicatos, de ações políticas, de acontecimentos, de experiências que são importantes e relevantes. E hoje nós vamos falar de uma experiência na área da educação e da formação técnica e tecnológica, que é o ISITEC. O ISITEC vou ler aqui, hein? O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que foi criado pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. E eu vou conversar com o Fernando Palmesan, que é engenheiro eletricista, diretor do sindicato e diretor administrativo do ISITEC. O ISITEC funciona aqui em São Paulo, onde antigamente era o Colégio Equipe. Mais ou menos na região da Bela Vista, aqui, a região mais ou menos central de São Paulo. Fernando Palmesan, obrigado pela sua presença. O que é o ISITEC e por que o sindicato decidiu investir num curso de Engenharia da Inovação? É muito bom estar aqui com você, Franzinho. Eu vou diretamente responder sua pergunta. A experiência do ISITEC é uma experiência que vem sendo discutida dentro do Sindicato dos Engenheiros há bastante tempo. Nós entendemos que a gente precisa qualificar muito a formação dos engenheiros. Nós precisamos de engenheiros muito bem qualificados no Brasil. Não que não existam, nós temos faculdades e universidades de ponta, né? Como a Politécnica, a Unicamp, o ITA e muitas outras. No entanto, o Sindicato dos Engenheiros entende que é um investimento que tem que ser feito, um investimento na formação do engenheiro. Então, esse nosso projeto visa exatamente isso, dar uma formação muito sólida para o engenheiro. O engenheiro que sair formado pelo ISITEC vai ter uma formação especialmente sólida. Só para que você tenha uma ideia, Franzinho, normalmente a carga horária de um curso de engenharia Sim. é de 3.600 horas. A carga horária do curso de Engenharia de Inovação do ISITEC é de 4.620 horas. Então, note que é um curso, a graduação é um curso integral. Os alunos começam a estudar às 8 da manhã e param às 18 horas. E tem uma formação muito sólida. Os professores que nós temos são professores todos com mestrado ou doutorado. A maioria deles são doutores. E o currículo é um currículo muito bem montado, é um currículo muito atual. Um currículo que as grandes faculdades, as grandes universidades de engenharia, por serem grandes demais, têm uma dificuldade muito grande de implantar Sim. isso. Tá. Como o ISITEC é uma instituição pequena, não é uma instituição grande, é muito mais ágil, muito mais fácil a gente fazer a transformação que a gente entende, os profissionais de engenharia entendem que tem que ser feito no currículo da engenharia. Perfeito. Fernando Palmesan, agora a pessoa tem que entrar no ISITEC. Te pergunto, há um vestibular, há uma prova seletiva e o aluno paga? E se pagar, paga quanto? Franzinho, no ISITEC existe um vestibular, evidentemente, até porque nós atendemos a toda a legislação, nós somos aprovados pelo MEC, então toda a legislação nós configuramos e atendemos, né? Então existe um vestibular. O vestibular ele é feito em 3 fases. Inicialmente, o interessado em estudar no ISITEC, ele entra no site do ISITEC, que é www.isitec.edu.br, e ali ele se inscreve e faz uma prova na própria internet. Ele faz uma prova para verificar se ele tem aptidão para aquela área, para a área de engenharia. A nota do Enem é levada em conta, tá? Que é a nota do último Enem, ou, se ele não tiver feito o último Enem, dos 2 anteriores valem. Vamos supor, em 2016 ele não fez, mas fez em 2015 ou 2014, vale essa nota do Enem. Tá. E a terceira fase é uma prova presencial no próprio ISITEC, em que o candidato vai fazer uma prova de aptidão em matemática e em português, linguagem. Sim. Para ver o entendimento dele,
A de português é a respeito de um tema, do momento no Brasil. Como se fosse uma dissertação. Exatamente, exatamente. E a de matemática para ver qual é a base que ele tem, até para que a gente possa colocá-lo em nível para que ele acompanhe o curso depois. Então é para a gente ter um conhecimento em que ponto que o aluno está. Agora, Fernando Palmesan, paga ou é gratuito o curso? O curso do EasyTech é gratuito. Todos os alunos que estudam no EasyTech não pagam nada, até o vestibular do ano passado. A partir do vestibular deste ano, que é para a turma de 2017, nós temos direito a receber 60 alunos por turma. Então, os 20 primeiros alunos têm bolsa integral. E depois é um escalonamento. Os próximos 10 tem uma bolsa de 90%, correto. Então é escalonado, mas os 20 primeiros alunos têm bolsa integral. Estudam num curso de altíssima qualidade sem pagar nada. Fernando Palmesan, em que difere? Você já disse do vestibular, né, das 3 fases de seleção, você explicou que há uma espécie de escalonamento, os 20 primeiros não pagam, né, depois há um escalonamento assim suave. Isso. Para os demais. Você falou também da qualidade dos professores, porque quem ensina precisa ser muito qualificado, muito habilitado, porque lida com novas tecnologias. Mas em que mais que difere, por exemplo, de um ITA, da engenharia do Mackenzie? O curso, ele difere em que sentido? Que atrativos mais ele teria? Franzin, nós temos lá, o aluno do EasyTech, ele tem uma carga muito elevada do básico da engenharia. Então ele tem muita aula de cálculo, muita aula de física, de química, a base é muito forte, tá? Até porque eu comentei com você inicialmente que o horário, o período todo que ele fica estudando lá é de 4.620 horas. Certo. Então é uma carga horária muito grande da base. Mas, além disso, a gente tem muito de empreendedorismo, muita aula para que o aluno possa se colocar no mercado de trabalho como um empreendedor. Sim. Né? É isso que nos interessa. Ou seja, tem um sentido prático. Tem um sentido prático. Nós não temos interesse, o curso não é direcionado para que os alunos que se formarem lá sigam, por exemplo, uma carreira dentro da área de educação. Pode até seguir, porque vai ter uma qualificação muito grande, mas o nosso interesse é que ele se forme e vá atuar nas indústrias, nas empresas de engenharia. Esse é o nosso intuito, e principalmente sendo um empreendedor, ele mesmo tendo o seu próprio negócio. Então ele tem uma carga horária muito grande nesse sentido de mostrar para ele o que é o mercado de trabalho da engenharia. Ele tem muita aula na área de inovação, até por isso o curso é o único curso do Brasil de engenharia de inovação. Sim. Tá? É alguma coisa bastante diferenciada. Agora, além dos alunos qualificados, de ser um espaço na Martiniano de Carvalho muito bacana, onde era o Colégio Equipe, vocês têm equipamentos? O que dá suporte para o aluno, além da parte didática e do professor ali na sala de aula? Nós temos um laboratório, que é um laboratório multidisciplinar. É um laboratório onde a gente tem experimentos de química, de física, mecânica dos fluidos. Então, é um laboratório bastante completo. E interessante também, Franzinho, que a gente leva muito em conta a parte prática. Então, normalmente, os alunos, eles não vão para a sala de aula, estudam a teoria e depois vão fazer o experimento. Nós temos um processo inverso. O aluno vai para a bancada, vai para o laboratório, faz um experimento de física, por exemplo, Sim. E aí ele vai para a sala de aula para entender o que foi aquilo que ele fez. Interessante. Então, é a parte prática inicialmente e depois você vê a teoria. Sim. Né? E volta para a prática. Esse processo é bastante dinâmico. Palmesan, o Brasil até talvez 4 anos, 5 anos, estava precisando de engenheiros, de muitos engenheiros, inclusive o pré-sal estimulava muito, ensejava assim a criação de muitas vagas da engenharia.
país entrou numa crise que dispensa comentários e claro que a parte produtiva foi afetada e a engenharia também. Mas mesmo assim, eu te pergunto, que atrativos o mercado oferece hoje para o engenheiro? A engenharia tem engenheiro naval, engenheiro civil, elétrico, tem muitas habilidades na engenharia. Que atrativo que o mercado oferece? É o salário? É a possibilidade de ter o próprio negócio? É a possibilidade de trabalhar numa área tecnologicamente avançada? O que você acha que atrairia um jovem para ser engenheiro hoje? Franzinho, além dessas que você destacou, eu acredito que algo que a gente tem que levar em consideração é exatamente o momento atual. A engenharia, o engenheiro, é um profissional da área do desenvolvimento. Então, se você analisar, tudo praticamente hoje que a gente vê, que a gente utiliza, tem engenharia. Inclusive aqui no estúdio, né? Sim. Isso é engenharia, obra de engenharia. O estúdio é engenharia pura, né? Sim, se sim. você analisar a cadeira que você está sentado, a câmera que está nos filmando, a iluminação, tudo é engenharia. É verdade. Né? Então, o fato de a gente estar passando por um momento difícil, eu acredito que para a área de engenharia, como tudo é cíclico na vida, deve ser entendido como uma grande oportunidade para quem está começando a engenharia agora. Porque o nosso país seguramente vai dar uma volta, certo? Vai conseguir superar essa crise que a gente tem hoje. E quando isso acontecer, e normalmente isso leva alguns anos, esse engenheiro, que vai ser um engenheiro com uma formação muito sólida, vai ser uma pessoa muito procurada no mercado. Então, além de tudo que você colocou, eu acho que isso é algo que deve ser levado em conta na hora de você, do garoto, da menina, definirem aquilo que pretendem estudar. Eu acho que isso deve ser levado em consideração. Perfeito. Fernando Palmesan, engenheiro, eletricista, acho que falei certo, né? Diretor do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, diretor administrativo do ISITEC, que é o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, que fica na rua Martiniano de Carvalho 170, Bela Vista, bairro da Bela Vista, São Paulo. Falou sobre o ISITEC, sobre a engenharia e dos atrativos que a profissão de engenheiro oferece, né, a um jovem que queira fazer uma carreira. Além do site que você citou aqui, www.isitec.edu.br, como é que a pessoa obtém mais informações? O ISITEC tem publicações? Fazemos publicações principalmente porque nós não temos lá, Franzinho, só a área de graduação. Nós temos também uma área de pós-graduação. Então, nossos cursos de pós-graduação são divulgados, tanto no site como existe uma panfletagem, né? Existe um material impresso que a gente tem dos cursos. O próprio sindicato divulga também. Divulga também através dos meios de comunicação dele, do jornal, do site. Tem a divulgação que acontece dessa forma também. E nós temos, então lá nós temos 3 áreas, Franzinho. Tem a graduação, certo, tem a pós-graduação e a educação continuada e tem uma área de serviços e consultoria. Porque como a instituição, a mantenedora da instituição é o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, e nós temos aproximadamente 50 mil engenheiros que são associados ao sindicato, nós temos uma condição muito grande de oferecer serviços na área de engenharia. Porque nós podemos acessar esses engenheiros, que são associados nossos, que têm várias formações, né? Então lá nós temos o químico, o eletricista, o civil, o mecânico e assim por diante. Então nós podemos prestar também esses serviços em que o que a gente faz? Nós colocamos um engenheiro experiente com os alunos fazendo parte, para resolver um problema de uma determinada empresa, um problema determinado, porque afinal de contas o engenheiro é um resolvedor de problemas. É verdade. Né? Então nós temos essa condição de oferecer também esse tipo de serviço lá. E o engenheiro também é um tocador de obras, né? Aí do prefeito que não tiver um engenheiro tocador de obras, né? Eu trabalhei no interior com o prefeito Valdemar Tebaldi, que era médico, e ele tinha lá um engenheiro que era um sargento do Exército, o Belchior, que era o tocador de obras. Então, todo o governo dele tinha muita escola, posto médico, EMEI, muito asfalto, muito saneamento básico,
Claro que isso demandava da vontade política do prefeito, de seus compromissos, mas precisava ter esse tocador de obra e sempre é um engenheiro. Então, saúdo os engenheiros que têm uma efetividade na vida nacional. Fernando Palmesan, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, parabenizar o sindicato por essa iniciativa e dizer que se discute muito educação no Brasil. Sobretudo os que nada entendem do assunto, ficam discutindo, dando palpite, quando deviam se concentrar nas experiências consolidadas, nas experiências efetivas, como é o caso do Isitec. Então, muitíssimo obrigado. Um abraço ao Murilo e a toda a diretoria do sindicato. Tá ok, muito obrigado, Franzinho. Eu queria só fazer um último comentário. Claro. Porque às vezes passa pela nossa vida uma possibilidade, uma chance da gente ter um futuro melhor. O Isitec, por ser uma instituição sem fins lucrativos, ela oferece uma oportunidade muito grande, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade financeira, de estudar numa instituição de altíssima qualidade. Então, eu queria fazer, inclusive, assim, tipo um chamamento, não só para os alunos, mas para os pais dos alunos, para os avós que vão nos ver proximamente, que olhem, entrem no site, vão nos visitar e ver que grande oportunidade que o Sindicato dos Engenheiros está oferecendo para que uma pessoa, um jovem que tenha interesse em ser um futuro engenheiro, se qualifique de uma forma muito boa e a custo zero. Então, é aquela história, às vezes passa por nós uma oportunidade, a gente não pega a oportunidade, sim, sim, e depois passa o restante da vida, né, numa situação crítica, difícil, porque não aproveitou aquela oportunidade. Então, eu acho que vale a pena prestar atenção nisso. Perfeito. Fernando Palmesan, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham. Até o próximo vídeo da semana. Um forte abraço.